Boa tarde. Nesse congresso de iniciação científica, irei apresentar sobre a efetividade de intervenções de reabilitação vestibular em pacientes vestibulopatas em relação aos efeitos da tontura e autorrelato de atividade de participação. Esta é uma revisão sistemática. Este é um estudo realizado por mim, Tainá Freitas, e orientado pelo professor Leonardo Petros da Silva Paz, sobre a introdução do trabalho. Lesões no sistema vestibular podem causar vestibulopatias. Pacientes com essa disfunção relatam sintomas como vertigem, tontura, instabilidade do olhar durante o movimento da cabeça, comprometimento da marcha e equilíbrio. A reabilitação vestibular utiliza de exercícios que visam promover a compensação central, fornecendo ao sistema nervoso central uma exposição repetida a uma variedade de movimentos dos olhos, cabeça e corpo. A RV é densamente descrita na literatura, sendo abordada nas diversas aplicações. Apesar disso, se faz necessário correlacionar os efeitos da reabilitação vestibular na tontura e autorrelato de atividade de participação de pacientes com hipofunção vestibular. Assim, o objetivo deste estudo é verificar a efetividade da reabilitação vestibular no impacto dos efeitos da tontura e autorrelato de atividade e participação de indivíduos com hipofunção vestibular unilateral de origem periférica, comparando a reabilitação vestibular convencional. A metodologia do estudo. Este estudo trata-se dos resultados preliminares de uma revisão sistemática em desenvolvimento registrada no Próspero. Esta revisão está baseada nos estudos de ensaio clínico randomizado, cuja proposta é examinar a efetividade da reputação vestibular baseada em exercícios ou movimento, na função vestibular, na tontura atividade de participação de pacientes com o diagnóstico de hipofunção vestibular unilateral, comparada à terapia convencional, como placebo, drogas e outras formas de reabilitação vestibular. A realização da pesquisa ocorreu por meio de bases de dados como MedLivePubMed, Cochrane, Cielo e outras. E foi aplicada uma estratégia de busca. O sistema de revisão Ryan foi utilizado como ferramenta para arquivamento, organização e seleção dos artigos, para que os estudos fossem avaliados em relação à sua qualidade por juízo utilizando a escala Pedro. Nesse fluxograma, podemos observar aqui a identificação dos artigos, que foi feito por meio de bases de dados, análise de duplicatas. Na triagem, houve uma análise de título e resumo, análise de texto completo, houve uma nova inclusão, fazendo análise de revisões sistemáticas anteriores e atualização das buscas, análise de texto completo, e verificava se era ensaio clínico randomizado e depois uma análise de juízes. Sobre os resultados. Os resultados parciais desse estudo apontam que a adaptação vestibular é efetiva para o tratamento de efeitos da tontura, atividade e participação de pacientes vestibulopatas. Os autores relatam que a adaptação vestibular tem sido recomendada como tratamento de escolha para pacientes com tontura persistente por disfunção vestibular. Estudos que utilizaram como medida de desfecho primário o DHI analisaram que os grupos de tratamento tiveram melhorias significantes nos scores de DHI. A população identificada nos estudos é formada por pacientes com disfunção vestibular e a fase varia entre aguda, subaguda e crônica. A intervenção realizar exercício de fisioterapia padrão, exercício de Caltoni-Cookes e outros protocolos de adaptação vestibular. A conclusão deste estudo: os 26 ensaios clínicos randomizados possuem risco de viés de moderado a baixo e sugerem que a adaptação vestibular é efetiva no tratamento dos efeitos da tontura, percepção subjetiva e, por consequência, na atividade e participação de indivíduos com hipofunção vestibular unilateral, de origem periférica, comparada a placebo, simulação ou tratamento usual ou outras formas de adaptação vestibular. Com isso, os estudos continuarão sendo realizados para publicação de uma revisão sistemática seguida de meta-análise para confirmar ou negar os achados deste estudo. Essas são as referências bibliográficas do nosso estudo. Obrigada pela atenção.